Fala pessoal, tudo bem? Aqui Kaique Santos, eu sou uma pessoa parda, homem, com cabelo cacheado, preto, eu tenho cavanhaque, eu tô usando uma camisa com tons verdes. Eu tô de volta pra gente conversar mais sobre o programa de estágio afirmativo da Sanofi para pessoas pretas e pardas do ano de 2023, o foco em você. E a Sanofi tá te esperando, a sua inscrição em sanofi.across.jobs. Essa é uma empresa líder global, presente em mais de 100 países. Tá esperando o quê para tentar essa jornada com a gente? A gente volta então a conversar com a Andrea Soares e com a Regina Oliveira. A Andrea, que é líder em desenvolvimento de talentos, e a Regina, líder de recrutamento e seleção. Por favor, Andrea. Obrigada, Kaique. A gente está muito feliz de continuar aí nossos episódios. Eu sou uma mulher, vocês já pelo nome devem saber, eu sou uma mulher não brasileira, sou colombiana, sou uma mulher parda também. E eu tenho aqui meus cabelos compridos e uma blusa roxa. Então, gostaria que a Rê se apresentasse também. Olá, Kaique, sou a Regina Oliveira, como você disse, a líder de recrutamento e seleção. Sou uma mulher branca de 54 anos, o meu cabelo está próximo aqui do meu ombro. Estou com uma blusa verde hoje. É um prazer falar com vocês novamente nesse episódio. Legal. Andrea, começa contando pra gente quais são os principais objetivos, então, do programa de estágio 2023 da Sanofi. Para iniciar, o programa de estágios muito querido pela gente, porque basicamente nosso banco de talentos inicial de pessoas em todo o Brasil que querem participar nesse nosso propósito. E este banco de talentos, que é nosso programa de estágio, nos ajuda a desenvolver, como a gente fala, talentos e pessoas durante 2 anos de jornada, aproximadamente, para que, de fato, eles consigam levar outro patamar e eles consigam iniciar sua carreira. Então, nossa porta de entrada para a nossa organização, com um foco muito importante em desenvolvimento e em tarefas super críticas, não? Que eles acompanham para se desenvolver, que isso é o mais importante. Regina, quer contar um pouco dos requisitos? Ou melhor, a gente volta a falar dos requisitos ou a gente junta também como a gente ajuda, como o programa de estágio da Sanofi ajuda os estagiários a desenvolverem habilidades e competências essenciais para as carreiras? Como a Andrea comentou, né, o nosso programa é um programa que tem foco no desenvolvimento desses profissionais, né, desses talentos que vão se tornar profissionais tanto para a Sanofi quanto para o mercado, porque a gente olha essa população, esse público que nós estamos recebendo, né, que são os estagiários, como uma porta de entrada para as nossas posições na organização. E quando a gente fala desse desenvolvimento para esses talentos, a gente está falando de um lugar de voz, que eu acho que é super importante. A Andrea até comentou isso no episódio anterior, que ter um lugar de voz, fazer parte da transformação. Então, o tempo todo a Sanofi fala de construir uma história, de fazer a história. E os estagiários, eles fazem parte da descrição dessa história. Então, eles constroem junto conosco. Outra parte que a gente considera bastante importante, que é formar, né, esses indivíduos. Eu acho que isso é muito importante, é formar esses indivíduos para uma sociedade mais inclusiva, para um processo de igualdade. Então, é trabalhar fazendo essa transformação, é estar conosco, estagiando na Sanofi, para gerar esse mover na nossa organização e na sociedade, fazer a diferença. Eu acho que hoje em dia fazer a diferença é muito importante. Qual é o legado que eu quero deixar? E é isso que a gente trabalha no programa de estágio também, para que eles possam se perceber como um indivíduo, num lugar de voz, e que possam atuar nessa transformação da sociedade. Andréa, você quer trazer então um pouco a partir disso, já dos critérios, requisitos, o que eu, Kaique, se eu estou interessado em ir para esse programa de estágio, me inscrever e construir minha carreira a partir do estágio dentro da Sanofi, de que forma, como o programa de estágio então ajuda, né, esses novos colaboradores da empresa? Então, a gente fala um pouco no episódio anterior sobre o 70-20-10. Então, este programa também tem essa metodologia. A gente tem 10% que são treinamentos formais, onde a gente encontrou diferentes características, comportamentos e habilidades que a gente queria reforçar.
dentro de nossos colaboradores, mas além disso, a gente criou uma rede de contatos que se chama Nossa Liga. Então, Nossa Liga entra nesse 20% de compartilhar, de troca, de experiências, onde nossos colaboradores têm um grupo de contato para eles conhecer mais estagiários, para aprender de novos gestores. Então, isso gera conexão durante o ano todo. E a gente tem momentos também no 70% que são the job, assim, as coisas que eles fazem no dia a dia de trabalho. E aí a gente dá projetos desafiadores que vocês vão escutar em diferentes episódios, assim, um pouco sobre esses projetos, o que eles fazem. E depende muito do empoderamento e da jornada de cada colaborador. Então, cada gestor consegue fazer gestão desses projetos. Posso trazer aqui um projeto de minha estagiária. Ela trabalha comigo no programa afirmativo de mulheres. Então, a gente está fazendo pela primeira vez um programa e ela, junto comigo, tomamos decisões de que a gente vai fazer, como vai ser esse programa, como vai ser o processo de seleção. Então, é muito interessante a diversidade de projetos que a gente tem, mas a oportunidade de ele ser parte e construir junto conosco um novo legado, não? Então, esse programa basicamente tem 2 anos de duração. Cada ano a gente tem 4 módulos diferentes para que as pessoas consigam optimizar, mas a gente não gosta de que seja um programa 100% mandatório. A gente dá muito a oportunidade para nossos estagiários escolher o que faz sentido para eles. E também temos alguns momentos chaves durante o ano para que eles experimentem novas áreas. Então, se alguém está curioso e está trabalhando em recursos humanos, se quer ir para finanças ou de marketing, quer ir para força de vendas, a gente faz isso também e a gente olha que estagiários querem fazer essas trocas. Então, depende muito deles, mas basicamente, nosso programa é uma plataforma para eles encontrar o que faz sentido e como eles vão conseguir desenvolver esses comportamentos e habilidades chaves que a gente define desde o início junto com a Regina. Vem aí muito, né, Regina, essa parte do trabalho em equipe, né, que talvez seja, né, com certeza deve ser um dos requisitos aí, né, a pessoa ter, na verdade, que a Sanofi desenvolve junto com o estagiário também. Dentro disso, né, fazendo um gancho com isso, conta pra gente quais são as etapas do processo seletivo. Então, o estagiário ali, por qual etapa ele vai passar depois de entrar na página da Sanofi, .across.jobs, de se inscrever no programa de estágio, por quais etapas ele vai passar até chegar ali na tão sonhada contratação. Que é o dia da integração, né? Então, quem está nos vendo hoje pode ter a oportunidade de nos encontrar pessoalmente na integração. Então, a partir do momento que a pessoa se inscreve, né, que esse candidato se inscreve, ele vai ter as provas online, né, que vai estar dentro do sistema, ter as dinâmicas de grupo, que vai passar tanto pelo time da Cross como pelo time de recursos humanos da Sanofi. Aí tem um teste que nós chamamos de teste DISC, que vai trazer elementos de sinergia, né, com o nosso perfil de cultura, perfil comportamental. Depois, na sequência, nós temos o painel com o gestor. Ele vai ser entrevistado pela área que está buscando aquele estagiário, né? São vários gestores atuando. Na sequência, a gente já começa as entrevistas individuais, porque ele vem numa primeira etapa do processo, ele fazendo toda a parte pela internet, né, de uma forma de acesso muito fácil. Ele pode fazer a hora que ele quer, no momento que fica mais confortável para ele, naquele intervalo da faculdade ou entre uma atividade e outra. Depois, ele tem também a oportunidade de passar individualmente com o gestor para que ele possa ter uma conversa, né, assim é que a gente brinca, né, um com o outro, para conversar e entender o que realmente se espera desse candidato, e o candidato também perguntando para o gestor o que ele espera de mim, e junto para ver se fecha de fato esse match, e a partir daí a gente tem a escolha do candidato para esta posição, e aí vai para a integração, né, Kaique? Chegou na integração e aí só construir o seu desenvolvimento dentro da nossa organização. Depois da integração, então, começa a grande jornada profissional, e aí que pode fazer com que esse estagiário fique anos, né, e construa essa carreira dentro da Sanofi, da empresa. Muitos sonham com isso. E durante esse programa de estágio, voltando um pouquinho, André, quais são as oportunidades de aprendizado e networking disponíveis a esses estagiários? Como eu comentei, pra gente, de fato, estamos juntas na sessão de onboarding, então tanto o time de seleção como o time de desenvolvimento de talentos olha com muito cuidado essas pessoas se ingressando na sua organização para explicar nossa cultura, para que eles entendam o que a gente espera deles.
Mas esse programa vai acontecendo uma vez cada quarta, que eu te comentei, nossas sessões de nossa liga também. E as sessões de networking acontecem, de fato, nessas sessões. Então, a gente tem sessões de networking. A última que a gente fez foi muito legal, foi na sessão de diversidade, para que nossos estagiários conhecessem a nossos líderes pretos e pardos na organização, líderes com diversidade racial. Então, a gente gosta muito de trazer diferentes coisas sobre a mesa e a gente construi essa agenda com eles. Então, a gente não cria o programa só sozinho e by the book, a gente agenda alguns e convida eles a participar, aproximadamente 10 estagiários em cada sessão, construem junto com o meu time a agenda, para ver o que faz sentido, o que a gente está gostando. E também entendimos que agora está sendo muito importante falar de nossos estagiários sobre saúde mental, sobre que eles estejam bem como pessoas. Então, essa é uma nova perspectiva que agora estamos observando como incluir dentro do programa. Porque os estagiários têm muitas responsabilidades, não? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ir, voltar. Em São Paulo, que é super grande, ou em Suzano, Campinas, que eles também estão, em Guarulhos. Também. Então, é uma vida muito conturbada esses 2 anos. Então, a gente gosta de trazer flexibilidade, trazer componentes que ajudem eles a estar bem com eles mesmos e que consigam participar. Então, a gente faz tudo isso junto com gestores. Os gestores são 70% do engajamento de nossos colaboradores e a gente trabalha desde a onda de estágio em explicar para os gestores qual é o seu papel, o que eles têm que fazer, como eles podem fazer melhor. E a gente também tem trilhas para os gestores, para cada vez se letrar mais, entender muitas mais coisas, cada vez melhorar também na sua gestão. Eu acho que o que é importante ficar claro, né, para os estagiários que têm interesse em vir para a Sanofi, é que nós temos uma jornada como organização. Então, é claro que nós temos pré-requisitos, temos etapas do processo seletivo, porque a gente costuma ter muitas pessoas se candidatando. O nosso programa, de fato, ele é bastante atraente por conta dessa oportunidade de desenvolvimento. E essa jornada é uma jornada que nós fazemos em conjunto. Então, a gente procura sempre, em todas as equipes ou todas as formações que nós temos para projetos, ter todos os níveis da organização. Então, nós vamos ter menor aprendiz, estagiários, assistentes, analistas, coordenadores, especialistas, gerentes, atuando. Então, eu com a Andréia, a gente trabalha muito juntas, porque eu faço a parte de atração e ela faz a parte de desenvolvimento. E muitas vezes a gente discute o que a organização precisa em termos de perfil para o futuro. E aí a gente começa, então, traçar como é que a gente recruta as pessoas. Então, quando a gente vai para esse grupo, por exemplo, que tem essas etapas todas, nós estamos falando de um grupo de alunos de bacharelado ou tecnológico, que tem a disponibilidade de 6 ou 8 horas de estágio, principalmente os alunos de farmácia, que a universidade normalmente disponibiliza para fazer 8 horas de estágio, que possam atuar nas nossas diferentes áreas, porque a gente está falando de São Paulo, né? São Paulo capital. Depois nós estamos falando ali na região do Morumbi, né? Depois nós temos o nosso centro de distribuição, que é em Guarulhos, que já é um pouco mais desafiador. Então, a gente também procura trazer estagiários das universidades que estão mais próximas. Nós temos Suzano e nós temos Campinas. Então, hoje, nós temos uma disponibilidade muito grande de localidade. Então, o estagiário também ele pode escolher se ele está mais próximo de Campinas, se ele está mais próximo de Suzano ou de outra localidade, ele também pode escolher o local onde ele vai atuar, desde que tenhamos a posição ali. Então, hoje, quando nós falamos do programa, é muito diverso. Então, é diverso. Hoje a gente fala de graduação, fala de curso tecnológico. Nós não falamos só de um tipo de formação. Então, nós estamos falando de administradores, nós estamos falando de formação em psicologia, contabilidade. Então, é super diverso, o que é muito importante, né? Quando a gente fala de um programa como esse, é como eu me conecto com esse programa. É óbvio, né? Então, eu queria dizer, as fases elas são importantes porque nós temos um volume de pessoas interessadas, mas vá de coração, pensando que os requisitos estão sendo exigidos, estão conectados, né? Fazem, assim, você enxerga você nessa possibilidade de concorrer a essa vaga, se inscreva, participe, né? Seja natural, seja você mesmo, e se essa posição for sua, porque se conecta principalmente com o seu propósito, eu tenho certeza que a jornada vai ser muito, muito bacana. Eu comentei na nossa live que eu já tenho 22 anos de empresa. Então, eu vivo 22 anos de Sanofi e eu sou apaixonada pela empresa, porque eu sempre consigo conectar o meu propósito com o propósito da nossa organização. Então, eu acho que
falar para os nossos estagiários, né, contar para eles toda essa parte de desenvolvimento, entender que está conectado. Então, nós estamos atraindo pessoas que nós queremos desenvolver. Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto. Isso mesmo. É muito bacana que a cada vez mais que vocês falam, né, a gente percebe a Regina há mais de 2 décadas dentro da Sanofi e vocês incentivam quem está interessado a cumprir essa jornada também, né, de desenvolvimento e incentivo, né? Você quer complementar, Andréa, com Sim, isso? eu não tenho 2 décadas, gostaria, só tenho 2 anos de Sanofi, mas a gente fala de diversidade de CEP, a gente gosta de ter pessoas diferentes, diversidade para a gente é um pilar super crítico. E diversidade não somente étnica, como a gente fala, mas diversidade de opinião, de cultura. O fato também de ter alguém fora do Brasil liderando isso traz uma diversidade. Então, para a gente é muito importante trabalhar em isso. E o que a gente quer é ver esses jovens potência. E tem uma coisa que eu amei quando entrei a Sanofi, é que a gente não vê a universidade das pessoas. A gente só sabe o nome da pessoa. A gente não vê a idade. E essas pessoas vão contando para a gente sua jornada. Então, eu acho que isso é uma super oportunidade para a gente tirar um pouco o que a gente conhece, mas levar sua proposta. O que você traz diferente? Essa pessoa não precisa falar de sua universidade, sua idade, nada disso. A gente quer saber o que essa pessoa quer fazer e como se quer desenvolver. Então, é muito importante para nós. E até eu amei, porque minha entrevista também nem sabia meu gênero. Não sabia se eu era brasileira ou não. Então, esse tipo de coisas a mim me brilharam nos olhos, porque a gente tira muitos vieses de nossos gestores também, fazendo esse tipo de exercícios, para a gente ser muito mais inclusivo e, de fato, se importar pela experiência da pessoa e pelo que essa pessoa já fez em sua vida e não simplesmente pelas certificações ou pelas chances que teve na vida, não? Então, eu acho que incentivar esses jovens potência para nós é crítico e trabalhamos também no programa de aprendiz para isso acontecer na organização. Muito bacana, porque a preocupação, né, que tem da área de recrutamento e seleção com o ser humano ali, que a vivência dele, né, pessoal também é importante tão quanto as vivências profissionais que ele teve, mas que a Sanofi está pronta para trabalhar junto com ele para desenvolver essas habilidades de crescimento profissional. Reforça pra gente, o pessoal tá esperando ali reforçar o nosso site para se inscrever e quais são os prazos. A gente fala para você não perder tempo, porque quando você vê já passou. Então, Regina, por favor. Nós estamos agora no mês de maio, fizemos o lançamento. Então, durante todo o mês de maio, todos os jovens podem se inscrever no sanofi.across.jobs. É muito importante que já comece a fazer a sua inscrição. À medida que você já faz a sua inscrição, você já pode começar a fazer a sua jornada do processo de recrutamento e de seleção. E nós vamos nos encontrando em cada uma dessas fases para que a gente possa, então, avançar aí e chegar nos candidatos finalistas. Então, assim, o convite para todos os que estão nos vendo agora faça a sua inscrição. Não tenha uma preocupação de que, será que eu sou um bom candidato ou não? Faça a sua inscrição, faça a jornada do processo de seleção e aí o resultado com certeza virá. Venha fazer parte aqui da Sanofi, dessa história que a gente está construindo junto com os nossos colaboradores. Muito incrível tudo que a gente acabou de ouvir, conversar, a troca de ideias enriquecedora que a gente teve mais uma vez com a Andréa e com a Regina sobre o programa afirmativo para pessoas pretas e pardas deste ano de 2023. Eu falei que a gente voltou a conversar com elas porque elas também estão no nosso primeiro episódio do programa de estágio, falando sobre muito, né, do que agrega, trazendo o site da Sanofi, sanofi.across.jobs, que é o site que você não pode perder e já se inscrever. Então, se você se identifica com todos os valores, o propósito, tudo que a gente conversou aqui, muito mais de uma empresa que realmente se preocupa com a diversidade, equidade e inclusão, se inscreva, não perca tempo. A gente volta no próximo bloco para mais foco em você. A hashtag foco em você. Até já! Agora preparem-se para um momento incrível neste videocast. Neste bloco a gente recebe os super talentosos estagiários da Sanofi. A gente vai entender o que eles têm vivenciado, desenvolvido, aprendido nessa empresa que é líder global em saúde em mais de 100 países. A gente está aqui com a Gabriela e com o Vitor. Gabriela Carvalho, Vitor Silva, sejam bem-vindos. A Gabriela, que é estagiária da área de Foundation, e o Vitor Silva, da fabricação de sólidos. Para começar,
se descrevam, por favor, e já fala um pouco, né, de como vocês começaram na Sanofi. Bom, eu sou a Gabriela, eu tenho 19 anos, eu sou uma mulher preta, de pele clara, tenho cabelos curtos, cacheados na altura dos ombros, eu estou usando uma camiseta roxa e eu estou na Sanofi desde 2021, eu comecei em dezembro, como jovem aprendiz, né? E fiquei 10 meses como jovem aprendiz e depois vi uma oportunidade e tô até então como estagiária. A gente vai continuar falando um pouquinho mais disso, Gabi, mas antes, Vitor, se autodescreva. E aí, já emendo uma outra pergunta para você, o que te motivou a se inscrever nesse programa de estágio da Sanofi? Quando que você começou? Certo. Tudo bem a todos? Meu nome é Vitor, eu tenho 25 anos, eu sou uma pessoa parda, tenho os cabelos cacheados, pretos, estou usando óculos e uma camiseta roxa. Bem, eu me inscrevi na Sanofi, eu me ingressei na Sanofi através da onda afirmativa, a primeira onda afirmativa da Sanofi para pessoas negras no ano passado. Eu entrei como vindo a oportunidade da minha vida. Por o fato de eu ter 25 anos, eu já trabalhei por todas as áreas da farmácia, desde hospitalar, drogaria, manipulação e tenho um conhecimento do mercado. Então eu falei, por que não a indústria? Eu conheço a Sanofi, conheço os produtos da Sanofi, sei da qualidade, sei da cultura da empresa e falei, por que não? A primeira onda afirmativa da empresa, uma onda que se adapta a mim, eu busquei mais a fundo conhecer essa ideia e me apaixonei ali pela Sanofi. Falei, é ali que eu quero estar. E foi aí que eu ingressei na primeira onda da Sanofi. Muito bacana, porque você já traz aí que conheceu muitas áreas dentro da empresa, que é um pouco do que a gente tem conversado, sim, que é o que a Sanofi busca, né, nesse estágio, nesse programa de estágio para vocês. A Gabi, além, né, porque começou do programa de aprendiz. Então conta um pouco pra gente como foi isso, essa transição, e na verdade você tá então um tempo aí já considerado até antes, um outro programa importante da empresa. Sim, quando eu comecei como jovem aprendiz, eu tinha um contrato de 15 meses, né? E eu quebrei esse contrato porque eu vi justamente essa oportunidade de estágio, né? A Sanofi, ela sempre conta com esse desenvolvimento desde jovem aprendiz, né? Então, a partir do momento que eu vi que eu poderia me desenvolver e que eu vi uma oportunidade de crescimento, eu não pensei duas vezes. É isso muito bacana, Gabi, porque na verdade você aproveitou uma outra experiência ali num outro programa, né? Então você interrompeu um programa que teria um pouco mais de tempo para uma oportunidade melhor e até talvez mais precoce, talvez pelo seu desenvolvimento rápido na oportunidade que a Sanofi também viu em você, né? De investir no seu talento e no seu potencial. Como então a Sanofi tem apoiado o seu desenvolvimento profissional e pessoal durante esse período agora do estágio? Bom, eu vejo a Sanofi muito engajada nessa questão de desenvolvimento. E eu acho que esse engajamento é tão grande que isso transparece nos próprios colaboradores, né? Porque o jovem aprendiz foi um dos meus primeiros empregos, assim, primeiro emprego real. E tinha várias inseguranças, não tinha experiência suficiente. E o meu primeiro chefe, por exemplo, ele sempre focou muito no meu desenvolvimento, né? A gente tinha várias reuniões recorrentes, assim, o que a gente chama de one-on-one, né? Ou a gente ia almoçar e ele sempre focava, perguntava, você tá vendo sentido no que você tá fazendo? Você tá aprendendo? Porque a partir do momento que você não estiver aprendendo, você senta comigo e me fala, olha, eu não tô vendo sentido nisso, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo, né? E isso de buscar sempre me desenvolver, eu acho que, não sei, me deu um gás, assim, sabe? Cada vez mais vontade de continuar na Sanofi. Aí eu comecei, né? Ele falou assim, ele perguntava sempre se eu queria fazer faculdade, o que eu queria fazer, porque ele buscava sempre me passar trabalhos voltados para o que eu queria fazer, né? Tanto que eu entrei na Sanofi, antes eu queria fazer arquitetura. E aí eu entrei como jovem aprendiz na área de marketing. Me apaixonei e hoje eu tô estagiando em marketing ainda, em foundation, né? Mas faço a graduação de marketing. E aí, eu acho que... Eu não sei se essa questão de
do meu chefe sempre ver aonde eu queria estar, eu acho que isso foi o que mais me motivou para querer fazer parte do estágio, sabe? Muito bacana, né, Gabi, o que você traz aí, que é a preocupação também e o acompanhamento do gestor, né, e também isso que a gente jovem está acostumado a querer saber mais o feedback, será que a gente está indo bem, não está, e conhecer outras áreas também para ver o que a gente se identifica mais e gosta, e a Sanofi tem, né, essa possibilidade da gente conhecer várias áreas, como o Vitor conheceu, e ver qual que a gente se identifica mais para poder seguir talvez por esse caminho, né, e aí é uma área que a gente se encontra, fica apaixonado. Sim. E tem toda aquela energia, né, da profissão que a gente almeja. Vitor, traz pra gente um pouquinho dos principais projetos que você esteve envolvido e os desafios dentro da Sanofi, você que trabalha no site de Suzano, né? Sim, eu trabalho na fábrica de Suzano. Apesar de morar em São Paulo, eu escolhi a fábrica de Suzano por diversas questões, incluindo a facilidade de transporte e até a ida à faculdade para mim. Um dos principais desafios ao entrar na fábrica de Suzano foi conhecer o processo. Eu tinha aquele contato com o produto final, né, e o contato com o paciente em si, por trabalhar em drogaria. Porém, eu não sabia como o produto era feito e como era todo aquele cuidado com o paciente que a Sanofi traz, e isso em todos os seus produtos. Ao trabalhar na fabricação de sólidos, né, eu posso acompanhar todos os processos, a cada passo a passo, e eu cuido da parte de performance e desempenho, ou seja, eu sempre tenho que pensar além, como uma das culturas da Sanofi, que é o pensar além. Eu sempre tenho que pensar além e trazer o melhor para o meu paciente, seja melhorando o desempenho de algum produto, seja agilizando em algum processo, qualquer outro tipo de coisa que possa ajudar a melhorar a qualidade de vida do meu paciente, né? Perfeito. Você participou também, Gabi, de alguns desafios, né, de projetos. Como isso tem contribuído para o seu crescimento? A partir do momento que eu entrei para o estágio, né, eu tive um conhecimento maior, por exemplo, sobre o pilar de raças e etnias, né, que eu tinha pouco contato quando eu era jovem aprendiz, e passei a ter um pouquinho mais de contato. Entrei para o pilar, que eu acho muito incrível, porque dentro do pilar a gente acaba tendo contato com pessoas de diversas áreas da Sanofi, né, em sua maioria pretas e pardas, e são pessoas... É muito lindo ver pessoas pretas em cargos altos na Sanofi, né? Alguns outros projetos que eu participo são dentro mesmo da minha área, que é Foundation, né? A gente trabalha com produtos maduros e a gente divide os nossos produtos em 5 especialidades. E aí eu cuido da parte de controle de materiais e controle financeiro, controle de budget, né? Então, eu sempre tenho que pensar dentro de cada especialidade, né? A gente tem as especialidades de Minds, que são os produtos de neurológicos, os produtos de infectologia, de oncologia e os produtos de diabetes. Bacana que você citou aí, né, as áreas dentro da Sanofi, os produtos com as quais a empresa trabalha dentro dessa área de saúde. Então, Vitor, como que você descreve a cultura, né, valorosa da Sanofi? Como que é no dia a dia? No dia a dia, a cultura da Sanofi é esplêndida. Ela pensa em todos os funcionários de forma igual, criando vários pilares, como a Gabi citou anteriormente, o pilar de etnias, tem o pilar de gerações, tem o pilar LGBTQIA+, tem vários pilares onde você se sente acolhido, onde você se sente confortável, onde você sabe que em qualquer lugar que você for da Sanofi, você vai ser bem tratado, você vai ser respeitado, não vão te olhar com desprezo. Vão te tratar da melhor forma possível que você merece ser tratado. Na Sanofi, a gente tem a cultura Play to Win, que divide em 4 tópicos. Ir além, tomar uma atitude, cuidado com o paciente e pensar na Sanofi primeiro. Essa é uma das culturas principais que a gente tem na Sanofi. Vitor, Gabi, obrigado por compartilhar a experiência de vocês aqui sobre o programa de estágio da Sanofi. Então, as vivências e o aprendizado que vocês estão tendo trouxe também a cultura da empresa, que é muito importante para quem está nos assistindo saber também, né, como funciona um pouco da empresa e participar das etapas do processo seletivo com mais calma, tranquilidade e saber que pode estar aqui também como vocês nessa empresa líder global em saúde. Você pode se inscrever então em sanofi.across.jobs, não perca, e a gente volta com mais um episódio. Até mais!